Olá, eu sou o pastor Adil Costa, prazer e uma alegria ter você aqui no nosso canal. Antes da nossa mensagem eu tenho dois pedidos a fazer. O primeiro deles é que se você não é inscrito aí no nosso canal, se inscreva. E o segundo, para você clicar no sininho. Todas as vezes que nós subirmos um vídeo novo no canal, você vai receber a notificação aí no seu celular. Então vamos ficar agora com a mensagem que com certeza o Senhor tem uma palavra forte para falar ao meu e ao seu coração. Todos nós passamos por diversas tentações. Diversas tentações. Porque nós escolhemos servir ao Senhor. E quando nós escolhemos servir ao Senhor, o opositor da nossa vida, ele se levanta contra nós. E ele se levanta como? Através de tentações. Então vamos lá. Tem muitas pessoas que imaginam que o diabo vai vir com um tridente de rabo e chifre. E ele não vai vir desse jeito. Quem estiver pensando que o diabo vai se apresentar para você com uma forma macabra, eu sou o diabo, eu sou o Satanás, pode descansar em paz que isso não vai acontecer. Pelo contrário, o inimigo ele vem com um sapatinho de algodão. O inimigo ele vem se fazendo de bonzinho. Amém? Amém. Bonzinho. Porque bom só tem um. E é Deus. Isso é algo definitivo. Só Deus é bom. O resto é conversa fiada. Então ele vem se fazendo de bonzinho. Para quê? Para nos fazer tropeçar. E depois que nós tropeçarmos, ele terminar de nos derrubar através de palavras de condenação. Então segura aí e preste atenção, porque o inimigo ele tem maneiras, o inimigo ele tem as suas artimanhas para trabalhar, para tentar nos fazer perder a bênção de Deus, porque a bênção de Deus está aí para todos que quiserem. Todos que quiserem podem usufruir das bênçãos de Deus. Porém, nós temos que observar o quê? Que o tentador, ele veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para destruir. Eu bato sempre nessa tecla, irmãos, e é importante falar sobre isso por diversas vezes. Você mata alguém que já está morto? Não. Porque não tem mais vida. Você rouba alguém que não tem nada? Ele não tem nada. E você destrói algo que nunca foi construído? Não tem como. Não tem o que destruir. Então entenda algo. Eu quero que você entenda algo nessa noite. E que você saia daqui pensando e refletindo. Porque muitas vezes nós dizemos assim: meu Deus, quanta luta, quanta dificuldade, quanta tribulação, como as coisas são difíceis, como o negócio é complicado do meu lado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O ladrão, o inimigo, o diabo, o Satanás, o demônio, ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. Então se você tiver vida, você é alvo dele. Amém? Amém. Se você tiver algum bem que seja valioso no mundo espiritual, porque no material, o inimigo está preocupado com o material. A preocupação do diabo não é o material. A preocupação do diabo é o espiritual. Se você tiver alguma coisa de espiritual que seja valioso, ele vai querer roubar de você. E se você constrói alguma coisa, se você é uma pessoa que tem algo com o Senhor que é construtivo, ele vai querer destruir. Agora, se você não tiver nenhuma dessas três coisas, fique em paz, porque a sua vida vai transcorrer tranquila e calma numa boa. Você não vai ter problema com ele. E aí se explica, né? Porque tem muitas pessoas que questionam o Senhor: Senhor, por que eu te sirvo e eu passo por todas essas coisas e o X e o Y não te servem, não faz nada, levam a vida toda desmantelada e não tem problema nenhum? Olha lá a vida. É uma vida próspera, é uma vida... Sabe por quê? Porque eles não têm nada para ser roubado. Eles não têm nada para ser matado.
né? Vamos dizer assim, e eles não têm nada para ser destruído. É simples, a resposta é curta e objetiva. Então, quando nós saímos de um mundo de trevas e nos colocamos diante do Senhor, o inferno inteiro se levanta contra as nossas vidas. O diabo, ele se levanta para quê? Para nos fazer desistir, nos fazer perder o foco, nos fazer mudar a direção. E aí é importante ter algo bem definido, um objetivo definido, um alvo definido, e correr atrás disso. Só que aí o que acontece? Se o escritor aos Hebreus diz assim, que sem santidade ninguém verá Deus, isso quer dizer o quê? Que se eu não tiver uma vida de santificação, eu também não terei nada de Deus na minha vida. E se eu não tenho nada de Deus na minha vida, eu sou uma presa fácil para o diabo. E aí muitas pessoas não crescem, não prosperam, não saem do lugar e vivem na prova, e vivem na luta, e vivem na dificuldade. E Deus não pode fazer absolutamente nada, porque Deus não tem espaço, Deus não tem base legal para poder fazer alguma coisa em favor da vida dessa pessoa. Jesus não foi levado ao deserto pelo próprio diabo, não. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. Ou seja, o próprio Deus conduziu Jesus ao deserto para que ele fosse tentado. Mas qual Jesus? O Jesus o Santo? O Jesus o Deus? Ou o Jesus homem? Jesus, Deus não precisava ser tentado. Por quê? Porque Deus, ele tem poder sobre o mal. Mas o Jesus homem, sim, ele precisava ser tentado. E Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra, em determinados momentos ele agia como Deus, demonstrando o poder e a autoridade de Deus, e em determinados momentos ele agia como homem, para demonstrar a sua humanidade ao povo. Então existem duas vertentes aqui: a vertente espiritual, quando Jesus se manifestava com o poder de Deus, ele queria demonstrar às pessoas como Deus é poderoso, como Deus é maravilhoso e como Deus faz e opera em todas as situações, em tudo aquilo que está ligado ao ser humano. Quando ele estava agindo como homem, ele estava mostrando para aquelas pessoas naturais, carnais, que mesmo sendo um ser natural, mesmo sendo um homem carnal, também tem como servir ao Senhor com fidelidade. Então Jesus, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Os primeiros 40 dias Jesus estava como homem ou como Deus? Jesus estava como Deus. Quem é que consegue jejuar 40 dias e 40 noites? Tem alguém aqui que consegue isso? Não. A pessoa tem que estar no sobrenatural para que isso aconteça. Então Jesus estava ali na qualidade de Deus. Na qualidade de Deus. Só que tem uma coisa: Satanás, ele não é onisciente, ele não é onipotente, e ele não é onipresente. Amém? Amém. Eu vou repetir. Amém. Satanás não é onisciente. O que é ser onisciente? Conhecer pensamentos, aquilo que a boca não declara. E Deus é. Por isso que diante de Deus nada fica encoberto. Mesmo que não saia dos meus lábios, o Senhor já conhece, porque Ele é onisciente. Onipotente por quê? Porque é detentor de todo poder. E o inimigo não é detentor de todo poder, porque todo poder emana de Deus. Então, Deus é onisciente, onipotente e o último, onipresente. E o diabo também não é onipresente. Por quê? Porque quem perturba
a minha vida e a tua vida não é o diabo, são demônios. São demônios. O diabo, até então chamado de Lúcifer, ele era um anjo de luz. Ele era um querubim que vivia ao redor do trono de Deus. Mas brotou no coração de Lúcifer o desejo de ser igual a Deus. E ele levou adiante essa ideia. E ele quis ser igual a Deus. E o que Deus fez? Tem lugar para você aqui não. E Deus lançou do céu para baixo. E a Bíblia diz que ele caiu como um relâmpago. Então, o que ele fez? Ele mudou de ideia depois que ele foi expulso do céu? Ele mudou de ideia depois que deixou de ser um querubim do Senhor? Não. Ele manteve a ideia. E aí, ele criou o seu próprio trono. E elegeu alguns demônios. Então Deus tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai, o soberano, que está sentado no seu trono de glória e que nunca saiu de lá. Deus Filho, aquele que se fez homem, habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, foi levado ao céu e assentou-se à destra de Deus. Deus Espírito Santo, aquele que Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, e enviarei o Consolador para que esteja com vocês e os ajude enquanto eu não voltar para buscar vocês. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí o que acontece? O diabo, ele criou o trono dele e ele levantou demônios, anjos rebeldes. Para quê? Para fazer aquilo que ele determina: perturbar a minha vida e perturbar a tua vida. E nós temos que entender todas essas coisas. Mas veja que o texto aqui diz o quê? Que Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo cabeça. Não foi os terceirizados, foi o cabeça. Porque o diabo disse: aí tem que ser comigo. O negócio aí tem que ser comigo porque é pesado. Ele já sabia. Amém? Amém. Só que o diabo estava imaginando o quê? Ele está como homem. E aí Jesus, o que acontece com Jesus? Vamos para o texto aqui. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Amém? Amém. Aleluia. Ele estava na natureza divina. Quando ele retorna para a natureza humana, o que aconteceu com ele? O que está escrito aí? Sentiu fome. Sentiu fome. Jesus volta para a natureza humana e ele sente fome. O que aconteceu? O tentador aproximou-se dele. O diabo esfrega as mãos e disse: agora, até aqui eu não podia chegar, mas agora eu posso. Até aqui eu não tinha acesso, mas agora eu tenho. E aí o que ele faz? Ele se achega. E veja que ele não vem com afronta. Ele não vem para bater de frente. Não. Ele traz uma palavra de concordância. Porque, sendo conhecedores da palavra, como nós somos, se o inimigo se apresentasse diante de nós, demonstrando tudo aquilo de ruim que ele tem para oferecer para a minha vida e para a tua vida, quem aqui ia querer? Ninguém. E como é que o inimigo se apresenta perante mim e perante você? Com palavras doces. Como é que o inimigo se apresenta diante de mim, diante de você? Com situações que vão aparentemente ser benéficas para mim. Ele me faz entender, ele me faz enxergar que se eu fizer o que ele está propondo,
as coisas vão ser, vão transcorrer as mil maravilhas, porque ele não mostra o outro lado da situação. E é aí onde muitos se perdem, porque brincam. E uma coisa que eu tenho para deixar para vocês aqui como conselho: não brinque com as coisas do maligno. Mas eu sou muito crente, eu vou lá porque eu sou muito crente e tal. Não faça isso. É a pior besteira, é a pior bobagem que um cristão faz, é querer desafiar o inimigo. Nós não temos que desafiar o inimigo, nós temos que lutar contra principados e contra potestades nas regiões celestiais. E como é que se luta contra principados e potestades nas regiões celestiais? Carregando uma vida de santidade, de castidade perante Deus, tendo uma vida de oração e tendo uma vida de jejum. O inimigo não se aproximou de Jesus enquanto ele estava jejuando e orando, porque não teve brecha para ele poder entrar. Mas quando Jesus demonstrou a sua fraqueza através da fome, o inimigo disse: agora chegou a hora de investir. Quando nós demonstramos a nossa fraqueza diante de circunstâncias e situações, o inimigo se levanta e ele diz assim: agora eu vou pegar ele, agora eu vou pegar ela. Chegou o momento de eu arrancar, de eu tirar ele, de eu tirar ela da presença de Deus, porque na presença de Deus eu não posso fazer o meu plano prosperar. E qual é o plano? O plano de roubar, o plano de matar e o plano de destruir. A Bíblia diz que Jesus teve o quê? Ele foi aonde? Na fraqueza de Jesus, na necessidade de Jesus. Qual é a tua necessidade hoje? E aí onde muitos caem. É aí onde muitos caem. Porque o inimigo vem para dizer que vai suprir a tua necessidade. Só que o preço que ele vai cobrar é alto. Porque eu não tenho que viver do que eu vejo nessa terra. E isso é algo que a igreja precisa entender de uma vez por todas. Porque muitos crentes vêm para a casa de Deus para quê? Buscando coisas terrenas. E nós não temos que buscar coisas terrenas, nós precisamos buscar coisas celestiais. Deus sabe da tua necessidade, e Ele vai provar nesse texto aqui, aleluia, glória a Deus. O Senhor conhece todas as suas necessidades. O Senhor sabe absolutamente tudo que eu e você, que nós precisamos. Nem só dessa necessidade que eu tenho eu vou viver, mas eu vou viver de toda a palavra que sai da boca de Deus, que vem de encontro à minha vida. Então, se o momento é para que eu passe pela prova, eu vou passar pela prova. Se o momento é que a porta esteja fechada, a porta estará fechada. Se o momento é o momento de chorar, eu vou chorar. Se o momento é o momento de lamentar, eu vou lamentar. Mas quando Deus disser acabou, a história muda da noite para o dia, do dia para a noite, na hora que Ele quiser. E se Deus está à frente do negócio, ninguém perece. Mas como vai ser? Vai faltar. Irmão, irmã, quando Deus está no negócio, ninguém perece. Porque Ele está no controle. Então o que Jesus faz aqui? Ele entrega o controle nas mãos de Deus. Ele podia dar uma bordoada no diabo de primeiro e mandar o diabo para o inferno? Podia ou não podia? Mas o que ele estava fazendo? Ele estava nos ensinando como lidar com as tentações que nos sobrevêm nesta vida. Mais uma vez, o inimigo usa o que? A palavra de Deus. E ele diz assim, tá vendo como é alto, Jesus? Olha, mas pode se jogar, não tem problema não. Você está guardado pelos anjos do Senhor. Sabe aquela história? Nada de mal vai acontecer comigo. Deus já falou, não faz, porque se você fizer, você vai quebrar a cara. Por que eu vou fazer? Deus não falou?
Eu vou provar. Porque todo ser humano tem desejo de ter. Todo ser humano tem o desejo de ser. Ter muitas coisas e ser muitas coisas. Aí o diabo disse: agora eu pego ele. Eu não consegui pegar ele através da palavra. Eu vou pegar ele agora através da ganância. Só que Jesus estava doutrinado. Aleluia. E nós precisamos estar doutrinados e instruídos. Porque o inimigo ele vai entrar, ele vai investir. Então ele diz: olha, se tu me adorares, olha o que ele pede. Olha isso. Se tu me adorares, se tu te prostrares e me adorares, eu te darei todos esses reinos. E isso implicava no quê? Jesus se prostrar diante do diabo, reverenciar o diabo. Ele estaria fazendo o quê? Ele estaria traindo a Deus. Ele estaria prostituindo a sua fé. E aqui o que o diabo está fazendo? Ele está tentando fazer Jesus se prostituir, trocar, vender a fé dele por poder, por autoridade, mas uma autoridade terrena que não valia de nada, porque o Senhor já tinha a autoridade celestial. Mas o diabo estava vendo Jesus como um homem, como um ser terreno. E aí nesse momento o que Jesus faz? Até então, até aqui, como é que Jesus combateu o diabo? Através do quê? Da palavra. Mas quando chega neste ponto, o que faz com que Jesus triunfe é a autoridade. Aleluia. Amém? Porque a autoridade ela impõe respeito. E a imposição é algo que não é falado. Não, eu quero que você me obedeça. Não. O simples fato de você estar presente, a autoridade, se há autoridade em você, essa autoridade já é imposta. É a mesma coisa. Você quer ter o respeito na tua casa, você quer ter o respeito no teu trabalho, você quer ter o respeito dos teus filhos, você quer ter o respeito da tua esposa, você quer ter o respeito do teu marido, e aí você exige respeito. Respeito não é exigido. O respeito ele é imposto através do meu posicionamento. E nós temos que tomar muito cuidado nessa questão de querer ser e de querer ter, porque isso custa um preço muito alto para as nossas vidas nos dias de hoje. Porque muitas pessoas não medem as consequências em querer ter e em querer ser. Amém? Amém. E pagam um preço extremamente alto, e vive boa parte da sua vida infeliz por não fazer da maneira que é para ser feito. Então vamos lá, recapitulando aqui. Para eu viver uma vida abençoada, eu preciso viver uma vida plena com Jesus Cristo. Eu preciso conhecer Jesus, eu preciso ter uma vida de santificação, eu preciso saber até onde eu posso ir. E o Senhor nos ensina através da sua palavra. O inimigo vai investir de uma forma. Eu conheço a palavra, vou rebater com a palavra. Vai investir de outra forma. Eu conheço a palavra, eu vou combater com a palavra. Ele vai investir contra a minha vida em uma área que não tem nada a ver com a minha vida espiritual. E o que eu faço agora? Eu estou perdido, não sei o que fazer, não sei o que responder. E como é que se responde? Se responde com uma vida de santidade. Olha só, vou repetir aqui, versículo 8. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Versículo 10. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás. Pode ver aí que tem uma exclamação.
Jesus não disse assim, por favor. Não, Jesus disse, retira-se, Satanás. Tem momentos na minha vida e na sua vida que nós temos que falar, demônio, eu te repreendo em nome de Jesus. Demônio, me larga em nome de Jesus. Demônio do pensamento mal, eu te repreendo em nome de Jesus. Demônio da atitude ruim, eu te repreendo em nome de Jesus. Demônio que vem para tentar destruir a minha vida, eu te repreendo em nome de Jesus. Demônio que vem atrapalhar as minhas finanças, eu te repreendo em nome de Jesus. Demônio que vem para atrapalhar o meu casamento, eu te repreendo em nome de Jesus. Demônio que vem para destruir a minha família, eu te repreendo em nome de Jesus. E sabe o que vai acontecer? Ele vai sair se você tiver uma vida de santificação e tiver autoridade em você. Caso contrário, ele vai olhar para você, vai rir da sua cara e falar, quem é você? Ó, você faz isso. Ó, você faz aquilo. Ó, você faz aquilo outro. Ó, você é mentiroso. Ó, você é caloteiro. Ó, você fala mal das pessoas pelas costas. Ó, você deseja mal para o teu irmão. Quantos ós nós podemos falar aqui a noite toda? Que o inimigo vai olhar para você e vai te desabonar. E vai dizer assim, você não tem autoridade para se levantar contra mim. Porque você tem falhas. Porque existem buracos na sua vida. Aleluia. Um minuto de silêncio. Para nós refletirmos. Porque muitas vezes nós exigimos algo e o diabo olha para mim, para você e diz, quem é você? Que tipo de autoridade você tem para querer me repreender? Mas aqui, Jesus primeiro ele usa a palavra. Segundo, Jesus estava 40 dias e 40 noites jejuando. Jesus estava em extrema santificação. Quando Jesus disse assim, diabo, retira-te. Chega, acabou. Aleluia. Não quero mais saber desse papo. Não quero mais saber dessa conversa. O diabo, o que ele fez? Ele contestou? De jeito nenhum. Não tinha mais o que contestar. Não tinha brecha, não tinha nada. Glória a Deus. Começa a fazer um concerto com Deus a partir de agora. Sai daqui dizendo assim, se eu vou fechar as brechas, a minha vida vai mudar. Aleluia. Não vai ser fácil, tá? Glória a Deus. Porque tudo aquilo que a gente se propõe fazer para viver o bem de Deus é complicado, mas o Senhor dá graça.